Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e vim conversar com você do Centro Espírita Nova Luz, que eu tô morrendo de saudade. Ontem eu falei isso pro pessoal lá de Itupeva, do Luz e Conforto, e repito as minhas palavras, morro de saudade de conversar pessoalmente, olhar nos olhos, abraçar, beijar, e não vejo a hora que a gente consiga lidar com as dificuldades que 2020 trouxe para nos desafiar, né? Então, apesar da saudade, pelo menos eu tô aqui, vocês estão aí, a gente continua estando conectado, isso é muito importante. Vamos fechar os nossos olhos, ou se quiser pode ficar aberto também, mas assim, da melhor maneira, do melhor modo possível, para que nós abramos o nosso coração, conectemos os nossos pensamentos aos pensamentos dos bons espíritos, às vibrações dos bons espíritos, lembrando que Jesus sempre está onde nos reunimos em seu nome, e esta reunião ocorre em nome de Jesus, em nome de Deus, e também que o nosso mentor é um ser muito mais evoluído que nós, e ele sempre que nós necessitamos dele, até mesmo para as vibrações de uma prece gostosa, de um envolvimento num estudo, ele está presente conosco também, assim como aqueles que vêm como espíritos colaboradores, familiares, como amigos e simpatizantes das nossas atividades aqui na Terra, na encarnação. Certos de que nós estamos envolvidos nesse momento por muitos abraços espirituais, por muitos carinhos espirituais. Nós pedimos a Deus a permissão para falar em nome dele, em nome de Jesus e em nome da doutrina espírita, para compreender um pouquinho mais e nos fortalecermos para os embates da vida carnal. E certos de que isso acontece de verdade, nós damos por iniciada a nossa noite, a nosso estudo, e sabemos que, com a ajuda do Pai Maior, sairemos daqui melhores, deste momento melhores do que começamos a nossa reunião. Que assim seja, graças a Deus e Jesus. Ai, tudo bom, gente? Então, chegou mais um pouquinho de gente aí. Vamos começar? Hoje eu coloquei para conversar com vocês o tema orar, orar, orar. Na verdade, não era esse o título, não. Era sobre prece, mas eu achei bonita essa imagem que eu coloquei na divulgação e eu achei que o tema valia a pena ser colocado. Qual é o nome da palestra? Orar, orar, orar. Temos que orar. Mas nós vamos falar de verdade sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, que é sobre a eficácia da prece. E o capítulo 28, não vou falar muita coisa hoje, mas eu gosto de trabalhar esse capítulo também, é o que fala de coletânea de preces espíritas. E a primeira prece que é comentada no capítulo 28 é justamente o Pai Nosso, que eu ia falar hoje, mas eu trouxe bastante material, não vai dar tempo, e quem sabe daqui a 15 dias eu consiga voltar especificamente para falar sobre o Pai Nosso. Vou ver se eu me organizo para fazer isso, ou o que eu sentir melhor que seja para a gente conversar. Com relação ao capítulo 27, que vai falar sobre a eficácia da prece, está explicando como que a prece funciona. Tem lá, por exemplo, transmissão do pensamento. Como é que se transmite o pensamento? Coisas que nós já estudamos várias vezes e temos estudado, e nas minhas últimas palestras que eu disponibilizo no YouTube, no meu canal no YouTube e também no Facebook, tem lá palestra falando de transmissão do pensamento, por exemplo. E aí, então a gente vai falar uma pincelada geral sobre esse capítulo 27 para que possamos entender e nos habituar ainda mais, se é que a gente já não tem esse hábito salutar da prece, que nós precisamos orar, né? Entender e repetir esse comportamento de fé. Jesus falou quais eram as condições da prece. Eu não vou ler as passagens de Jesus especificamente do começo, lá descritas no começo do capítulo 27 do Evangelho, mas vou mencionar quais são as condições que ele fala que são as ideais para a prece. Estão citadas em Mateus, em Marcos e em Lucas essas passagens. Ele diz assim, para quando nós orarmos, para que nós não nos coloquemos em evidência, para nós orarmos em secreto. Quer dizer que eu orei aqui em voz alta e com vocês eu não devia ter feito isso? Não, não é isso, é que nós não devemos ficar nos exibindo pela prece, que na verdade a prece não é um teatro ou é um chamariz de atenção para que a gente se envaideça, é uma conversa íntima, uma conversa que puxa de dentro de nós tudo aquilo que a
gente necessita dizer para Deus. Então ele nos recomenda orar em secreto, para que nós não transformemos o ato da oração em um ato de vaidade, de alimentar, de alimento para o orgulho, para o ego. A outra condição que ele diz é para a gente não fingir que ora muito. Tem gente que ora, que até cansa. Eu conheço pessoas muito mesmo bem intencionadas que oram tanto tempo que eu juro, gente, eu tenho que fazer um meia-culpa aqui, eu não consigo prestar atenção. E eu fico pensando durante a prece da pessoa, meu Deus, não vai terminar nunca. Se a gente sente isso, claro que existe uma cota de erro meu aqui, vamos falar a verdade, ninguém aqui tá querendo posar de santa, dizendo que tá certo o meu pensamento. Mas pra que tantas palavras? Pra que tantas palavras? Quando você vai fazer, por exemplo, orientar um aluno, ou chamar a atenção de um filho, ou ensinar um amigo, se você repetir 1 milhão de vezes a mesma coisa, vai chegar uma hora que a pessoa não te escuta mais. É natural, a gente não tem esse grau de atenção. Então, não é a quantidade de palavras que Jesus quer dizer que faz com que a prece seja boa. Ele quer dizer que é a sinceridade, ele diz isso, porque não será por muitas palavras que são atendidos, mas pela sinceridade. E se a gente está orando com o outro, também vale essa regra, porque se você quer tocar o coração do outro, não adianta falar 1 milhão de palavras que ele já perdeu o fio da meada aí no meio do caminho. Principalmente porque nós temos um hábito para não desviar a atenção, embora seja dispensável, nós temos o hábito de fechar os olhos. Eu mesmo costumo. Às vezes eu abro os olhos, mas normalmente eu oro de olhos fechados. Por quê? Porque com o olho fechado você não olha para fora, você olha para dentro de você. Se você conseguir isolar esse olhar de prestar atenção no mundo externo, você pode orar com os olhos abertos, também não tem problema. Uma outra condição que ele diz é que antes de nós orarmos, devemos sair, se tivermos a necessidade de fazer isso, perdoar a pessoa que nós temos mágoa, que nós temos alguma coisa contra. Porque ele fala que a prece que é agradável a Deus é a prece daquele que está tentando se tornar uma pessoa melhor. Se eu sei que eu tenho que perdoar alguém, que eu me magoei por alguma atitude, o melhor que é fazer é realizar o ato. Valoriza a prece, a atitude, a intenção de corrigir um problema, de evitar um erro, de minimizar uma situação desagradável, um relacionamento tumultuado, se puder ser consertado. Isso também é prece, isso valoriza as palavras que nós diremos a Deus. Até porque entre a prece, ela tem 3 aspectos principais. Um deles é o pedir, coisa que a gente faz quase o tempo todo. Outro é louvar ou glorificar a Deus, que é reconhecer as virtudes, o amor, a grandiosidade, a imensidão de Deus, do Criador, compreendendo que Ele faz o melhor por nós. Então é pedir, glorificar ou louvar e agradecer. E quando a gente vai pedir por quê? Porque nós erramos. Muitas vezes a gente pede perdão a Deus por causa dos nossos erros. Então eu peço perdão e eu não perdoo? Que caramba, né? Que tipo de raciocínio é esse? Mas é um raciocínio bastante comum que nós temos, que nós convivemos com isso. Então ele fala antes de orar, se tiver alguma coisa contra alguém, vai lá e perdoa, porque a prece vai ser melhor. E ele nos recomenda orar com humildade, ou seja, naquela posição de quem sabe que ainda é pequeno, de quem sabe que ainda é frágil, de quem sabe que ainda necessita de correção, de amparo, de fortalecimento, porque sozinho a gente não consegue. E ele ainda cita nessa passagem, orai com humildade, como o publicano. Quem é o publicano? O publicano, ele era desprezado na época de Jesus porque era o coletor de impostos. Da mesma forma que a gente não gosta aqui do imposto de renda e dos impostos embutidos nas nossas notas fiscais e no preço dos produtos, naquela época também ninguém gostava de coletor de impostos não, principalmente porque coletava do povo judeu para entregar para o povo romano, que eram os dominadores da região. Então os publicanos, eles eram rejeitados, só que o publicano, pelo menos nas citações de Jesus, ele era o publicano
tinha uma postura humilde porque ele sabia que ele era um pecador, ele sabia que tinha o dinheiro do povo dele para entregar para o povo inimigo, o povo dominador da sua própria coletividade, do seu próprio grupo ao qual ele pertencia. Então Jesus diz, ora como publicano, que se envergonha até dos seus erros, que se sente pequeno perante Deus por causa dos seus equívocos, não como os fariseus, porque os fariseus eram aqueles que eram considerados os sabe-tudos da religião, aqueles que mandavam, que orientavam, que dirigiam a religião, e eles, presunçosos, achavam que sabiam tudo. Então eles tinham vaidades, cresciam, as preces deles eram verdadeiras obras teatrais, porque eles sabiam que eles apareciam perante o povo por causa disso daí. E aí ele fala nessa mesma passagem, como condição da prece, para que nós examinemos os nossos defeitos antes das nossas qualidades. Até a passagem que está na obra que eu li, que eu pego para vocês, para trabalhar com vocês, diz, e não as suas qualidades. Pessoalmente, eu sempre digo o seguinte, Vânia falando, ok? Eu acho que a gente tem que saber que tem qualidade sim. Por quê? Porque a gente tem imperfeições, tem dificuldades, tem problemas, aí a gente se esforça para melhorar. E aí a gente não reconhece que mudou. Se eu olhar para mim e não perceber que eu não sou a mesma mulher de 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás, o que acontece comigo? Eu paro de me esforçar porque eu não vejo resultado na minha dedicação a me mudar. Então eu acho que a gente tem que admitir quando melhoramos em algum ponto, quando temos alguma virtude. Porém, o que Jesus quer dizer com isso prioriza entender quais são as tuas imperfeições. Porque é a imperfeição que tem que ser mudada. Se você tem uma virtude, você já vai usar a sua virtude em prol do próximo, em prol de si mesmo, em prol dos seus afetos, do lugar onde você vive. Agora, se você tem uma imperfeição, você tem que trabalhar essa imperfeição, você tem que se modificar. Então, examine os vossos defeitos e não as vossas qualidades, e se você se comparar com os outros, procura o mal em você. Você vai ver no outro, de repente, o mal nele, mas é o mal do outro que a gente resolve? É o mal do outro que a gente conserta? Não, é o meu mal. Então, se eu me comparar com o outro, eu vou dizer, puxa vida, eu falei que essa pessoa é grosseira, é agressiva, mas e eu sou? Ah, eu sou. Em que condições? Ah, quando acontece X, Y, Z na minha vida. Então, eu vou evitar que quando acontecer essas situações, eu reaja como eu já reconheci que eu costumo agir. Numa passagem de Marcos, no capítulo 11, versículo 24, Jesus diz assim, nessa mesma passagem, continuando, ele diz assim, por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e assim vos sucederão. Vocês já pediram para alguém rezar por vocês? Eu já pedi. De vez em quando eu também peço, sabe? Sabe aquela coisa de você pedir para alguém que gosta muito de você, ou que é sua mãe, por exemplo? A minha mãe, eu sempre peço que reze para mim, porque, meu Deus do céu, ela adora rezar pelos filhos e pelas pessoas que ela ama. E aí, a gente pede, não tem problema. Mas olha o que Jesus disse, eu vou repetir. Todas as coisas que você pedir, que vós pedirdes orando, crede que haveis de ter e assim vos sucederão. Então, o que é o segredo? Primeiro, eu abro o meu coração e digo, Deus, Jesus, bons espíritos, para quem eu estou me dirigindo em prece? Eu peço, ou eu preciso, eu necessito de tal coisa. Esse é o primeiro ponto. Qual é o coração que fala melhor com Deus? É o coração daquele que não está vivendo a situação, ou é o coração daquele que está experimentando aquele sofrimento, aquela angústia, aquela dor? É claro que é o segundo. Então, se o segundo ora, é mais fácil este do que o primeiro, que não está diretamente sentindo na pele, possa ser ouvido. A segunda coisa, crê, tem que acreditar que vai receber. Como que a gente sabe que vai receber? Ai, mas eu não sei se mereço, eu não sei se minha prece chegou lá em cima. Primeiro de tudo que Deus está em tudo, todas as coisas. Deus está aqui. Então a gente tem que elevar a nossa prece em vibração, em nível vibratório, elevar em qualidade de sintonia, mas não é porque tem que chegar lá do outro lado do universo, senão Deus não escuta. Deus escuta sim.
em qualquer momento que a gente falar com ele honestamente. Então, mas e o acreditar? O acreditar que a gente vai conseguir? A gente tem que entender que sempre vamos conseguir. Mas, Vânia, eu cansei de orar e não consegui. Conseguiu. Conseguiu ser atendido por Deus, conseguiu ser escutado por Deus, conseguiu o fortalecimento necessário que Deus enviou através dos bons espíritos, talvez não tenha conseguido a realização de algo que a gente pensa que quer, que precisa, mas que se a vida nos entregar, nós teremos um problema ainda maior. Eu gosto sempre de um exemplo, vocês já notaram certamente que os meus exemplos dentro da palestra são sempre muito triviais, mas eu acredito que nada melhor do que o trivial para falar das coisas transcendentais, né? Eu não posso me equiparar às parábolas de Jesus, mas, por exemplo, nessa questão do acreditar, de receber. Você está doente de tanto você ter uma atitude irregular, por exemplo, na alimentação. E aí o médico chega para você e diz, se você continuar fazendo isso, vamos supor, comendo açúcar e carboidrato se você tiver diabetes, ou bebendo se você tiver uma cirrose, um problema já de saúde nesse estilo. Aí você diz assim, com todo o coração, sabendo que está sendo honesto, que está precisando, sabe que Deus vai atender, que Ele vai te escutar e você pede a cura. Alguns são curados, a gente sabe, temos relatos de cura. Por que outros não? Porque algumas pessoas, se forem curadas fisicamente, elas podem não estar curadas espiritualmente. Ou seja, a partir do momento em que o físico sarar, ela retorna ao hábito que destruía o corpo dela antes. E qual é a resposta de Deus? É dar a faca à criança que quer enfiar na tomada? Ou que quer brincar de saltar com uma faca na mão? Não, ele recusa, como uma mãe recusa, como um pai recusa. Porque se ele der aquilo, o prejuízo é maior. Então nós fomos ou não fomos atendidos? Fomos. Com um não. Não vou te dar. Não é agora. Não, isso não vai fazer bem para você. Não é deste jeito, deste outro jeito é melhor. Então, a gente tem que acreditar porque nós sempre somos atendidos. Existe dentro desse capítulo 27 algumas pontuações de Kardec e desses textos que ele codificou para a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala assim, primeiramente, há quem conteste, quem negue, quem diga eu não acredito não, da eficácia da prece. Por quê? Porque, ora, para quem que eu vou orar se eu sei ou alguém me disse que Deus sabe tudo, que Deus é perfeito, que Deus tem conhecimento de todas as coisas, que Deus é eterno. Então, se Deus sabe tudo, por que eu preciso orar? Deus já sabe quais são as minhas necessidades. Isso é uma das argumentações ou desculpas da pessoa que diz, eu não preciso rezar sempre não, porque Deus conhece o meu coração. E é verdade, Deus conhece o meu coração, mas não é verdade que a gente não deva orar. Outras pessoas dizem o seguinte, Deus criou tudo, Ele criou leis imutáveis, Ele tem as leis naturais, então mesmo que eu peça, se não for para acontecer, não vai acontecer, então o que adianta? Não vai alterar as leis divinas mesmo. Se Deus conhece o meu coração, as minhas necessidades e ainda as leis são imutáveis, então para que eu vou orar se os meus pedidos não mudarão a decisão de Deus a meu respeito perante essa necessidade? E a outra é o equívoco de achar que, porque eu falei agora há pouco, que tudo que a gente pedir pela prece será dado, tem pessoas que se enganam, se equivocam achando que tudo será dado. E eu já antecipei dizendo, peraí, tudo a gente recebe, mas nem tudo do jeito que a gente quer, é do jeito que nós precisamos. Então, não basta só pedir para obter. Deus ou a providência divina, como nós chamamos também, ela sabe o que é necessário, o que é conveniente para todos nós. Aí
as pessoas podem se questionar muitas vezes por que quando a gente ora, não se questionar por quê, quando a gente ora, como é que Deus atende às preces? Né? Ele põe lá, sei lá, um pó de pirlim-pim-pim, ele estende a mão dele, como é que funciona? Aí Kardec traz dentro deste capítulo um exemplo que eu trouxe para falar para vocês, para contar para vocês, o exemplo de Kardec. Ele fala o seguinte, que um homem está perdido no deserto, e ele está extremamente sedento, está acabado, sem quase mais nada de energia, está completamente desanimado. Imagina aquela imensidão de areia para todo quanto é lado, não vê uma sombra em lugar nenhum, não tem uma perspectiva de encontrar abrigo, de encontrar água, e ele está se sentindo desfalecer, está se sentindo enfraquecido. Ele cai no chão. E ao cair no chão ele pensa, estou fadado ao fim, vou orar. E ele diz, nas suas palavras, que pedindo a Deus que o ajude a encontrar socorro, que ele se sinta capaz de continuar e que ele ache que alguém o encontre, ou que ele consiga se arrastar dali. Quando ele faz isso, com aquele coração sofrido, sentindo na pele a necessidade, quando ele se abre para se conectar com Deus, um espírito bondoso vem em seu socorro. Ele se materializa? Ele diz assim, venha para cá ou vá para lá? Ele vai chegar e sugerir como uma... Sabe o ditado dos antigos que falava assim, uma conversa com os nossos botões, em que a gente parece que escuta uma voz dentro da nossa mente dizendo, levanta daí. Se você andar só mais um pouquinho, você vai encontrar. Tá vendo aquela duna ali? Como é que você sabe que lá do lado daquela duna não tem água? Será que não tem um oásis ali? Você vai mesmo ficar aqui caído no chão, largado? Vamos, levanta. Aí, a prece desse homem morrendo de sede no meio do deserto foi atendida. Por quê? Porque Deus enviou um emissário para dizer onde está a água. Mas a água não vai se materializar na frente daquele homem. Ele tem que levantar. E aí ele consegue levantar e vai com muito esforço até aquela direção a qual ele intuiu que pode haver alguma coisa após aquela duna, e ele vê ali na frente, mais um pouquinho para baixo, ele vê água, e ele vai, porque aí ele se encoraja, ele diz assim, olha, eu vou pegar o último resquício de energia que eu tenho e eu vou me arrastar até ali. E aí ele chega lá e consegue beber água, saciar aquela sede extrema que ele está. E ele recupera forças, energia para continuar procurando sair deste deserto em que ele se perdeu por qualquer razão. Se com a sugestão ele consegue acesso à água, isso quer dizer que a prece dele foi atendida. E que ele, por ter escutado, ou seja, prestado atenção na sua intuição, que é uma espécie de canal mediúnico também, que vai receber as energias, as vibrações, as palavras amorosas daquele bom espírito, ele vai conseguir perceber que foi atendido. Então, se ele tiver fé, este homem que orou, e perceber através dessa fé que ele foi atendido, ele vai dizer, graças a Deus que Deus me inspirou a continuar lutando, a continuar me arrastando, a vir na direção certa. Eu sou grato por Deus ter me feito conseguir chegar até aqui e agora eu consigo sobreviver. Mas muitas vezes, e muitas vezes, nós que somos pessoas de fé, nós que acreditamos em Deus, nós que pedimos para os outros rezarem por nós porque a gente acha que Deus não vai escutar nas nossas preces, nós esquecemos de perceber a mão de Deus atendendo os nossos pedidos. O que aconteceria se este homem da história que Kardec coloca no Evangelho não tivesse fé? Não tivesse a percepção de dizer eu fui atendido? Ele diria, mas que boa ideia que eu tive, ai ufa, nossa, ainda bem que eu não desisti, ainda bem que eu tive a ideia de me arrastar mais um pouquinho, nossa, ainda bem que eu tive a ideia que devia estar atrás da duna, porque se eu fosse para lá,
Nossa, aquele barranquinho lá não tinha nada lá daquele lado, ainda bem que eu tô, nossa, ufa, né? E como eu sou feliz, que sorte eu tinha por ter coragem de não ter desistido. Eu sou forte mesmo. Não tem problema nenhum a gente se reconhecer forte de vez em quando, porque é necessário que nós tenhamos forças para continuar lutando. Mas a gente tem que reconhecer que muitas vezes essa força surge do nada, não é? A gente tá meio assim esmorecido. Sabe como remédio de psiquiatra, quando a gente tá com ansiedade e depressão, que a gente eu não vou levantar da minha cama nem morta. E aí você toma o remédio e de repente te dá uma revigorada porque aquilo mexeu nas tuas células cerebrais, no teu organismo? Pois é, a prece faz a mesma coisa com a nossa força moral, com a nossa força espiritual e, por consequência, um espírito fortalecido, encorajado, ele vai despejar energia. Vamos, corpo, vamos levantar. E é isso que acontece. Então, existe uma reação diferente para quem tem fé e para quem não tem fé. A prece foi correta, foi atendida da forma certa, o Espírito poderia ter aparecido para ele, dito assim, olha, Deus mandou te apontar a duna ali, porque ali do outro lado tem água. Mas, gente, por que o Espírito não faz isso? Por que os Espíritos não chegam pra gente e dizem a resposta das nossas questões? Por que eles não explicam como nós temos que fazer? Por que eles nos intuem e nos deixam decidir? Porque, primeiro, Jesus falou, ajuda-te e o céu te ajudará. Nós precisamos ser os primeiros interessados a fazer alguma coisa por nós mesmos. Nós devemos esse compromisso com a própria existência. Eu tenho que me ajudar. Qual é a obrigação do outro me ajudar antes de mim? Aliás, eu me lembro de uma coisa que não tem nada a ver com prece aqui, mas que acontece direto nas redes sociais. Já viram alguém? Tomara que ninguém aqui tenha feito isso ainda. Porque não é uma crítica, é uma observação, vamos dizer assim. A pessoa chega e diz assim, estou fazendo uma limpa no meu perfil, já eliminei 357 pessoas, porque elas nunca curtem as minhas postagens, porque elas nunca aparecem aqui, porque elas nunca dão um oi. Aí eu pergunto, você foi lá bater na porta do perfil da outra pessoa e você foi lá e fez isso? Você perguntou para aquela pessoa por que ela nunca vem te visitar? Será que a gente não despeja tanto assim no outro a solução de todas as coisas da nossa vida, das nossas problemáticas, das nossas expectativas? Então, no caso, a gente precisa ser o primeiro interessado. O primeiro interessado em querer melhorar sou eu. Então, eu me ajudo e aí, por circunstâncias de apoio, de fortalecimento, de encorajamento, já solicitados na nossa prece, Deus vem através dos bons espíritos, das inspirações, do incentivo moral a nos colocar na direção daquilo que nós necessitamos para melhorar. E também a resposta não vem pronta para nós, porque, como é que eu vou dizer isso sem parecer, eu acho que essa expressão, por ser uma expressão do tempo de Kardec, pode suscitar algumas dúvidas, principalmente nos orgulhosos, né? A expressão pela incerteza se prova a confiança e a submissão a Deus. Eu conheço pessoas que, se eu falar isso, a pessoa diz assim, mas Deus é presunçoso, por que esse Deus é tão bom assim? Por que a gente precisa se submeter? Gente, a submissão não é uma coisa negativa. A submissão aqui que está se dizendo é o reconhecimento da nossa limitação, o reconhecimento da nossa pequenez. Nós somos iguaizinhos a Jesus, por acaso? Estamos aí bombando espiritualmente, aquela assim, nota 10 em todos os valores, ganhando todas as competições de virtudes? Não, não estamos. Então, qual que é a necessidade de nós não termos o caminho apontado para que nós possamos fazer a nossa parte e, com isso, lutando, nos desenvolver, amadurecer, crescer, evoluir, mas também reconhecer que nós precisamos fazer tudo isso, reconhecer que temos que evoluir e amadurecer espiritualmente, porque ainda somos frágeis, porque ainda somos fracos, porque ainda somos imperfeitos. Então, sim, a prece que não é atendida de uma forma ostensiva para que a gente comprove, sim, para Deus, Deus sabe, mas a gente fala para Deus, para os bons espíritos que nos ajudam, mas também para nós, que nós confiamos no Criador, que nós sabemos que ainda nos falta muito para evoluir. Então,
Até o Kardec nessa passagem, nessa explicação, ele fala assim, é que nem a criança cai no chão, tem gente perto, ela esperneia, chora, dá o bracinho, pedindo pelo amor de Deus para alguém levantar do chão. Se não tem ninguém perto, a criança fica chorando? A criança levanta. E todo mundo que é mãe, pai, tio, avó, sabe disso. Se tiver um adulto perto, a criança fica no chão chorando, esperando alguém levantá-la. Se não tiver, ou se o pai e a mãe for daquele tipo assim, levanta, já vai passar essa dor, tá doendo? Vem cá que eu vou te dar um abraço, um carinho para você se sentir mais forte. Vai passar essa dor, tá? A criança vem, a criança não fica no chão. Emmanuel tem uma frase que eu vou ler para vocês, porque eu gosto bastante, eu acho que ela é bem cabível aqui. A prece deve ser cultivada, não para que sejam revogadas, canceladas, interrompidas as disposições da lei divina. Ou seja, não é para poder mudar as leis de Deus que a gente ora, mas a fim de que a coragem e a paciência inundem o nosso coração de força, de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessárias. Você reclamou essa semana de como está difícil viver 2020? Reclamou como está difícil viver no Brasil? Reclamou das dificuldades de saúde, de emprego, de afeto, de um monte de coisas? Todo mundo reclamou, provavelmente. Claro, eu também reclamei, óbvio, nós estamos passando por momentos difíceis, mas Emmanuel diz, a fim de que a coragem e a paciência inundem o coração de força, de fortaleza, ele usa a palavra, nas lutas ásperas, porém necessárias. A alma, continua Emmanuel, em se voltando para Deus, não deve ter em mente senão a sincera humildade na aceitação de sua vontade. Quando a alma se volta para Deus, ela tem que ter em mente, Senhor, eu peço, eu necessito, mas eu confio e eu entrego a minha vontade, a minha necessidade, a minha expectativa de receber isso na tua decisão sábia e perfeita do que é melhor para mim. Esse é o grande segredo das pessoas que estão sempre bem com Deus e através da prece se sentem mais fortalecidas, porque elas não estão querendo, não aceitam nenhuma resposta além desta. Não, elas vão pedir, elas vão esperar, elas terão a expectativa do atendimento, mas se não vier do jeito delas, elas dizem para si mesmas, ok, Deus não quis assim, porque não é bom para mim. Aí é que está o resultado disso, é o reconhecimento de que o Pai vai nos dar o que é preciso para nos atender e não o que nós queremos para ser atendidos. A prece, resumindo, nosso tema é o que? Orar, orar, orar. Eu quero que vocês absorvam isso, é uma coisa que eu há anos luto e eu tenho melhorado, mas eu ainda acho que falta muito para mim. A gente tem que aprender a orar muito. E orar, abro um parênteses antes de continuar aqui falando o que eu ia dizer agora, orar não é só palavrinha da boca para fora, não é só aquele momento em que a gente se recolhe no silêncio para falar palavras bonitas, louvando, glorificando a Deus e louvando, pedindo ou agradecendo. Não, louvar é trabalho. Orar é trabalho, melhor dizendo. Orar é trabalhar, porque quando eu faço o bem, eu estou orando. Quando eu penso em ajudar alguém, eu estou orando. Sim, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo diz isso para nós, que para nós entendermos que quando nós falamos de orar, não é só a prece da manhã em que o espírito retorna ao corpo adormecido, desperta para o mundo e diz, eu peço a Deus força e coragem para enfrentar mais esse dia. Ao deitar, ao dormir, quando a gente diz eu entrego a Deus este corpo agradecido por ter vencido mais esse dia e permanecer na luta aqui nessa encarnação que tem sido uma escola tão importante na minha vida.
Sim, tudo isso é prece, mas a atitude boa, a atitude do bem, ela é muito importante. E eu quero aqui contar para vocês, deixa eu ver que eu me empolgo demais nessas palestras virtuais, gente. Era para fazer 30 minutos, já passei, mas vocês vão ficar só mais um pouquinho comigo, tá bom? Eu lembro, eu já contei isso em tanta palestra que vou contar mais uma vez. Que eu sempre, na minha vida, quando eu comecei a usar muito computador na internet, assim, e eu ia para os grupos no Orkut, e aí as pessoas tinham problema, e às vezes, como eu fazia, eu sempre tive esse hábito de conversar, de escutar e de aconselhar na medida do possível, às vezes as pessoas vinham para mim no particular, como até hoje me procuram, e diziam assim, Vânia, blá 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 blá, e contava o seu problema, aí eu parava assim. Eu lembro que eu parava assim na frente do computador, olhando às vezes o e-mail, ou às vezes a mensagem do Orkut, e pensava assim, o que eu digo para essa pessoa para ajudar? Naquela época eu nunca tinha pensado que isso era prece. E eu conto isso para vocês 1 milhão de vezes se for necessário. Nunca tinha pensado que era prece, mas era. Por quê? Porque vocês estão entendendo aqui comigo e quando a gente está bem intencionado, abre o coração e tem uma coisa para pedir a Deus, o que você está fazendo quando você quer ajudar os outros? E quando você pergunta, eu perguntei para quem? Perguntei para um bom espírito, perguntei para Deus, perguntei para Jesus, para alguém que está perto e que eu posso nem ter noção da sua presença, mas que quer me ajudar a ajudar essa pessoa. Quando eu descobri que aquilo era prece? Quando eu fui numa situação lá na Aliança Espírita Evangélica de Santo André, que eu fiz 3 anos de estudo lá para me tornar pela Aliança discípulo de Jesus, e tinha um exame espiritual, eles chamam de exame espiritual, e aí tinha algumas fases dentro de uma dessas etapas do exame espiritual para saber se eu poderia me intitular de discípulo, ou seja, o aluno de Jesus, discípulo de Jesus na Terra, isso pela metodologia da Aliança. Uma médium que nunca tinha me visto na vida me deu uma mensagem. Tem outras passagens aí que eu já contei em outros momentos, mas referente a isto, eu estava lá escutando a médium de pé, olhos fechados, nunca tinha me visto, estava o grupo de sustentação dos médiuns de sustentação, eu sentei numa cadeirinha ali, quietinha, numa expectativa, olha, me deu vontade até de chorar. E aí o meu mentor, ou a minha mentora, que através daquela médium, diz pra mim assim, entre outras coisas, o que interessa agora, ela diz assim, toda vez que você se senta para escrever, nós te ajudamos. Era exatamente o que eu fazia. Então, gente, nunca deixem de orar e entender que os seus pensamentos se comunicam com aqueles que querem ajudar e se satisfazer. Claro que os maus também gostam de ajudar a gente a fazer porcaria, né? Mas a gente tá falando de prece. A prece tem que ser curta, tem que ser humilde, tem que ser fervorosa. Eu tenho que acreditar, eu tenho que botar energia na prece. É o coração se transformando, se transportando através do nosso pensamento para Deus, pedindo consolo, pedindo amparo, pedindo força, agradecendo, louvando. Não é uma fórmula decorada. A segunda questão importante da prece fala de improviso. Vocês percebem que eu raramente leio uma prece. Eu falo de uma prece decorada. Por quê? Porque a gente, quando decora, fala palavras da boca para fora. Quando nós improvisamos uma prece, é o coração que se coloca na nossa boca através dos sentimentos que nós materializamos através dessas palavras. Então, recomenda-se que a prece deva ser improvisada. A prece vai tornar o homem melhor, porque ele vai fazer com que ele resista às tentações do mal, porque estará atraindo bons espíritos à sua presença, na sua companhia e ajudando com que a gente não recaia tanto nasquelas tendências das nossas imperfeições. É um socorro, pedir ajuda, pedir proteção que nunca é negado para nós em circunstância nenhuma quando existe sinceridade. Então não é o mais importante orar muito, mas é orar bem. Nós podemos orar por nós e podemos orar pelos outros
e dessa forma nós vamos atrair os bons espíritos em auxílio daqueles a quem oramos. Eu falei agora há pouco, a gente pode pedir prece por outro? Pode, claro que pode. E pode orar pelos outros também. Oramos por nós, oramos para os outros, atraímos bons espíritos. E nunca, nunca, nunca é inútil orar, porque a gente se fortalece quando nós oramos. E é bom lembrar, quando nós oramos por aqueles que desencarnaram, pelos espíritos sofredores, a gente pode pensar que isso é bobagem. Tem gente que pergunta, será que eu posso orar por um espírito dentro da minha casa? Gente, orar não tem lugar, orar não tem lugar nem hora. A gente pode fazer isso quando quiser, se tiver condições, se puder conectar o seu pensamento, o seu sentimento. Mas o que acontece com o espírito quando nós oramos por ele? Eles se sentem aliviados, porque alguém pensou neles, porque alguém se preocupou com eles, principalmente se forem sofredores. O amor se transfere pela prece, ele chega naquele ser que nós não vemos com os nossos olhos carnais, e que a gente não sabe a condição que está, mas eles vão escutar as nossas palavras, o nosso pedido de proteção para eles, de fortalecimento para eles, muitas vezes dizendo, olha, você deu uma erradinha aqui, a gente sabe que você se sentia mal por isso, mas se arrependa, peça a Jesus, peça a Deus para enviar um bom espírito para te orientar na mudança, na transformação. De tanto fazer essa repetição de prece, de tanto você orar por esses espíritos, um momento o coração deles vai ser tocado, vai ser fissurado por esse amor que é enviado para ele, e ele de repente vai ter condições de modificar. Divaldo Pereira Franco conta que ele orou por muito tempo pelo suicida do trem. Procurem essa história. E um dia ele estava mal, e aí o homem aparece lá e ele, Divaldo diz assim que estava a ponto para desistir, sei lá qual foi a expressão que ele usou, e aí ele chega e vê um espírito que vem e diz assim, você se lembra, sabe quem eu sou, Divaldo? Não, meu irmão, não sei. Ele falou assim, Divaldo, por X tempo, por tanto tempo você orou para mim, enquanto eu me via o tempo todo caindo e sendo triturado embaixo das rodas daquele trem. Todas as vezes que você orava por mim, eu sentia o refrigério da minha alma, eu sentia alívio nas minhas dores, até que por tantas vezes você orou que eu consegui sair dessa situação. Divaldo, não desista, não chora, Divaldo. Essa é a história que Divaldo conta, é muito emocionante. Não chora, Divaldo, tantos espíritos precisam das suas preces, siga em frente. Enfim, é isso que a prece faz por nós. Tem uma frase de um autor desconhecido que eu não conheço, diz assim, um pouco de fé leva-nos a Deus, muita fé traz Deus até nós, e é com fé, com amor, com carinho de montão que eu digo para você, ore todo dia, ore para acordar e agradecer, ore para dormir e pedir desculpas, perdão, agradecer também, louvar a Deus por tudo o que aconteceu, peça força para continuar na luta, peça energia para vencer, peça fortalecimento, peça intuição para saber qual é o melhor caminho da sua vida. Não precisa só orar dessa forma. Quando você está na rua e vê um lindo céu e diz que lindo, Deus criou isso para alegrar os nossos olhos, isso é prece. Pobre daquele homem caído no chão, que Deus o ampare, isso é prece. Meu Senhor, o que eu faço agora? Isso é prece. Tudo é prece quando a gente abre o coração para falar com Deus. E nesse momento eu aproveito para já embalar na prece final e a gente dizer assim, meu Senhor Deus, ajuda-nos a compreender que você está em tudo e fortalece-nos o tempo todo, porque você quer que nós sejamos felizes. Muito obrigado, Senhor, por ter conhecido a tua verdade através do irmão Jesus. Muito obrigado por ter disponibilizado espíritos bondosos e generosos para estarem ao nosso lado, nos instruindo, nos fortalecendo o tempo todo. Muito obrigado, Senhor, pelas dificuldades, mas eu sinto muito que às vezes não vou vencer, então me ajuda a vencer. Eu sou grato por tudo, Senhor, que o Senhor nos dá, pela vida, pela saúde, por mesmo que não seja tão perfeito.
pela oportunidade dessa encarnação que me educa, que me fortalece para vencer e se me tornar um pouco melhor. Obrigada por esse mundo maravilhoso e tão lindo e cheio de riquezas que nós ainda não sabemos usar, então nos ajuda a aprender a usar este mundo da forma certa. Ajuda que os corações endurecidos se tornem fiéis ao teu amor e reconheçam a tua grandeza para modificar a sua conduta. Ajuda com que toda a obra que você criou, os animais, a flora, a fauna, o ser humano em qualquer lugar do mundo se sintam amados por você e se sintam capazes de dar tudo aquilo para o que o Senhor nos criou. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos, nós pedimos e nós te louvamos. E nós ficamos felizes por terminar o nosso dia sentindo a mão amorosa dos teus emissários falando em nosso coração e na nossa mente. Meu filho, minha filha, você vai vencer, porque você está conectando seu coração a nós e nós estamos aqui para te ajudar. Nunca, jamais se sinta só, ninguém está sozinho. Vamos vencer essa sim, se Deus quiser, com a vontade de Deus, como diz o meu amigo. Não fale, Vânia, se Deus quiser, Deus sempre quer. É com a vontade de Deus a gente vai vencer e nós estaremos mais fortalecidos para até o último minuto da nossa existência. Gente, orar, orar, orar. Tá bom? Obrigada pela companhia. Boa noite. Se Deus permitir e tudo der certo, daqui a 15 dias eu volto a estar com vocês aqui até o momento em que a gente comece novamente as atividades de quinta-feira à noite, pessoalmente lá no Nova Luz ou ali no Nova Luz. Tá bom? Gente, beijão, boa noite. Deus abençoe.